Em junho de 2023, o Brasil foi impactado por duas grandes ondas de manifestações. A primeira foi a de pessoas postando pra tudo quanto é lado a respeito do lançamento de Homem-Aranha, através do Aranhaverso, uma das animações mais estilosas já produzidas. E essa não é uma opinião só minha não, viu? O estilo que os artistas adotaram, tanto nos traços quanto nos movimentos do Aranhaverso, desde a primeira e oscarizada versão lá de 2018, é algo tão arrasador que desde então, todas as grandes animações de Hollywood pararam de seguir o padrão Pixar para seguir o padrão Spider-Verse. Gato de Botas 2, As Tartarugas Ninja, Caos Mutante e Os Caras Malvados são só alguns exemplos de filmes que entenderam o recado. A segunda grande onda de manifestações de junho de 2023 também tem a ver com o filme do Peter Parker e do Miles Morales. Explico melhor. Um dos personagens que se tornaram mais icônicos em Através do Aranhaverso foi o Spider-Punk. Meu nome é Hobie Brown. Fui picado por uma... Não te interessa, tá ligado? E pelos últimos 3 anos eu tenho sido o primeiro e único... Peraí. Você achou que eu ia revelar minha identidade secreta? Sonhou. E Hobie Brown, como todo bom punk, tem lá suas pautas. Eu também venho fazendo shows, antagonizando fascistas, atuando em manifestações políticas e artes performáticas não permitidas e curto tomar um gelo no pub com a galera. Não sou modelo pra ninguém, mas já desfilei na passarela. Odeio as manhãs, odeio as tardes, odeio rótulos. Eu não sou herói porque quem se diz herói não passa de um autocrata narcisista automitificado. Tô fora. Você não disse que odiava rótulos? Foi nesse momento em que a quinta série da internet, a rede social que é uma ode à saúde mental, o Twitter, assistiu a mais uma edição do evento mensal onde roqueiristas conservadores descobrem que sempre teve política em tudo quanto é coisa que eles gostam. Mas eles não entendiam nada disso. Anote aí na agenda, esse evento acontece sempre uma semana depois daquele outro onde a esquerda descobre que alguns de seus ícones do funk e do pagode são conservadores de direita. Bem, sobre o punk. Talvez este seja o estilo musical que mais soube transformar em estética a ideia do faça você mesmo, ou do do it yourself. Uma ideia que tudo tem a ver com esse podcast, com cultura, com tecnologia e com garagens. Pois para começar este episódio, vou te convidar a conhecer um lugar que é a terra natal de algumas das maiores bandas punk da música, como o Bad Religion e o Green Day, e também de algumas das garagens mais conhecidas do imaginário neoliberal. Me refiro à Califórnia. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a segunda temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Ideologia Californiana. Como pensam os donos do Vale do Silício. Vem aí, SOS Malibu. Sol, mar, altas gatas. Para quem tem mais de 40 anos e não acompanha o cenário de tecnologia, talvez o imaginário sobre a Califórnia tenha sido construído através de séries como Baywatch, conhecida por esses lados de cá como SOS Malibu, que vendia o estado como sendo super jovem, descolado e branco. No entanto, para boa parte do mercado, já há algumas décadas a Califórnia virou sinônimo de Vale do Silício e startups. Mas toda história tem um começo, não é mesmo? Pois então, antes de marcas como HP, Intel, Google e várias outras se instalarem no estado da Califórnia, já rolava muita pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias na terra da Katy Perry e do skate. Universidades como as da Califórnia e de Stanford existem na região desde o século XIX. Grandes empresas de telégrafo e de rádio iniciaram seus testes e operações por lá. E um dos grandes centros de pesquisa da NASA está em solo californiano desde o final dos anos 30. Aliás, foi no final dos anos 30 que aconteceu algo que iria fomentar bastante o cenário de tecnologia da Califórnia. The fateful hour of 11 has struck, and Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. No dia 3 de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam que iriam partir para cima da Alemanha nazista, criando o início, digamos, institucional da Segunda Guerra Mundial. 2 anos depois, em 1941, seria a vez do governo estadunidense resolver também entrar na briga. Em tese, depois de ver sua base de Pearl Harbor, no Havaí, ser atacada pelo Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa. Aqui vale dizer que no mesmo ano de 1941, a União Soviética foi invadida pelos alemães.
No entanto, desde 1938 o bloco já estava em guerra com o Japão, integrante do eixo nazista do conflito. Tem quem diga que foi nesse ano de 1938 que o Vale do Silício começou a imprimir seus primeiros passos na Califórnia, com o surgimento do que viria a ser a Hewlett-Packard, mais conhecida como HP. Foi assim, enquanto os Estados Unidos ainda estavam de fora da Segunda Guerra, Bill Hewlett e David Packard eram apenas dois estudantes da Universidade de Stanford que desenvolviam aparelhos eletrônicos em uma oficina improvisada dentro da garagem de uma casa na cidade de Palo Alto. Um desses aparelhos produzidos pela dupla foi o oscilador de áudio modelo 200A, e só ganhou esse nome para que a empresa parecesse ser bem maior do que era, com uma enorme linha de produção. Num belo dia, ainda em 1938, o 200A, que media frequências sonoras, foi apresentada por Hewlett em uma reunião do Instituto de Engenheiros de Rádio na cidade de Portland, no Oregon. Foi ali que tudo mudou. Nessa reunião, havia um engenheiro de som da Disney que estava procurando justamente por algo como o 200A para o seu próximo trabalho, a animação Fantasia. Daí pra frente rolou o que a Faria Lima e os crossfiteiros chamariam de foguete não dá ré. A Disney pediu algumas alterações no modelo 200A, Bill e David seguiram com o pedido, criaram o modelo 200B, venderam as máquinas, sua empresa cresceu, virou o HP que conhecemos, empregou um jovem Steve Jobs depois de alguns anos e Fantasia foi lançado, se tornando o primeiro filme a utilizar a técnica de som surround nos cinemas com as graças de Hewlett e Packard. Acontece que não era só a casa do Mickey que tinha interesse em osciladores. Enquanto durou a Segunda Guerra Mundial, a HP produziu diversos desses aparelhos em parceria com o Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, todos utilizados nos radares do exército estadunidense e financiados pelo Estado. Daí eu te pergunto, a partir do momento em que as guerras se tornam lucrativas para as elites, o que acontece ao fim de todo conflito? Pois a resposta é uma nova treta. Before America's Congress, President Truman makes the most momentous speech since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. O calor das bombas de Hiroshima e Nagasaki nem havia abaixado quando os Estados Unidos e parte da Europa Ocidental começaram seus movimentos contra a União Soviética, iniciando o período da Guerra Fria. Foi nesse período, do início da Guerra Fria, que o Vale do Silício se tornou o que ele é hoje, graças a uma paradinha chamada circuito integrado. É assim, até a Segunda Guerra, toda a tecnologia de ponta que existia, inclusive aquela dos osciladores da HP, utilizava semicondutores e válvulas conhecidas como tubos de vácuo. E se esse nome não soar familiar para você, talvez a imagem seja. Então depois dê um Google para ver a fuça do bicho. No final da Segunda Guerra, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, criou o transistor, dispositivo utilizado até hoje nos computadores e que mudou completamente o processamento e armazenamento dos aparelhos eletrônicos. Num resumo basicaço, dá para dizer que o transistor sozinho fez o mesmo que os tubos de vácuo, porém melhor, sem esquentar tanto, demandando menos espaço e menos potência elétrica. Só que o transistor sozinho ainda não tinha a força do circuito integrado, que só foi surgir nos anos 60, mudando totalmente o jogo. Esse circuito é composto por uma plaquinha de silício capaz de conectar dezenas, centenas, milhares de transistores, tudo em um espaço bem reduzido. O circuito integrado teve logo de cara um impacto gigante na comunidade aeroespacial, aperfeiçoando e reduzindo o peso e o espaço que a parte elétrica ocuparia em aviões e foguetes. Projetos de balística também foram aperfeiçoados com os circuitos integrados. Porém, se teve algo que só pôde surgir e se popularizar com a chegada dos circuitos integrados, foram os microcomputadores e, com eles, a internet, que na época dava seus primeiros passos com o nome de ARPANET. É neste ponto que eu proponho olhar com mais atenção para tudo isso que eu acabei de contar até aqui.
Muitas das vezes, as histórias da computação e da internet são contadas de uma forma meio fria, reducionista, sabe? Onde fica parecendo que os CEOs de empresas como HP, IBM, Intel e a Xerox criaram a base da tecnologia que temos hoje através de uma espécie de iluminação criativa, sem levar em conta a gigantesca demanda e investimentos externos que viam do governo estadunidense, à época envolvido em tretas políticas e comerciais, como a Guerra do Vietnã, a crise de mísseis em Cuba e na corrida espacial contra a União Soviética. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Quem ama contar histórias sobre grandes empresas que saíram de garagens, como a da HP ou da Apple, se esquece de alguns detalhes. And so to think again, I mean, there's no... Essa é a Mariana Mazzucato, uma grande economista italiana, discípula dos ensinamentos do também economista John Maynard Keynes, em uma palestra para o TED. Não há razão para que acreditem em mim, então só pensem em algumas das coisas revolucionárias mais inteligentes que vocês têm em seus bolsos e não o liguem. Mas vocês talvez queiram pegá-lo, o seu iPhone. Perguntem-se quem realmente financiou coisas muito legais, de pensamento inovador e revolucionário que tem no iPhone. Bem, o que na verdade faz o seu celular ser um telefone esperto, um smartphone, e não um celular burro? A internet, onde dá para navegar em qualquer lugar do mundo, o GPS, com que dá para saber onde você está em qualquer lugar do mundo. A tela sensível ao toque, que também torna o iPhone um aparelho fácil de usar por qualquer pessoa. Essas são as coisas muito inteligentes, revolucionárias no iPhone. E são todas financiadas pelo governo. A internet foi financiada pela DARPA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O GPS foi financiado pelo programa Navstar, dos militares. Até a Siri foi, na verdade, financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A tela sensível ao toque foi financiada por 2 concessões públicas da CIA e da NSF a 2 pesquisadores da Universidade de Delaware. Agora, você talvez esteja pensando, bem, ela acabou de dizer as palavras defesa e militar um montão de vezes, mas o que é realmente interessante é que isso é verdade em setor atrás de setor e departamento atrás de departamento. Aqui no Brasil, a história não é tão diferente não, viu? E eu falei um pouco a respeito disso na primeira temporada aqui do Fase 2. Basta lembrar que durante a ditadura empresarial militar do nosso país, houveram movimentos para que tivéssemos uma indústria nacional de computadores. O que não deu muito certo porque, afinal, houve interesse, mas não houve planejamento. Mas eu acredito que podemos ir mais fundo também nesse ponto, sabe? O Estado tentar ser empreendedor, vestir a camisa azul e investir em pesquisa e tecnologia, teoricamente não é algo ruim. Teoricamente, porque o viés político desse investimento impacta diretamente nos resultados dele. Vamos lembrar que a respeito do surgimento do Vale do Silício, estou falando dos Estados Unidos, em um período contra o regime socialista e o comunismo. Portanto, independentemente de qual presidente estivesse no poder ao longo das décadas da Guerra Fria, seja democrata ou republicano, estamos falando de um país com a economia calcada no liberalismo. Liberalismo é uma corrente filosófica da economia política que começa a ter as suas bases teóricas delimitadas pelo John Locke. Essa é a Rita Von Hunt em um vídeo para a Carta Capital, onde ela explica o que é o liberalismo. Como todo filósofo e toda filosofia que origina a corrente teórica, as ideias do Locke serão mais ou menos deturpadas. Por exemplo, a Mona defendia que propriedade deriva de trabalho. Logo, se você é um herdeiro ou um burguês safado, você não poderia ter direito à propriedade, segundo o liberalismo. John Locke defendia ideais de liberdade e de tolerância que, se por um lado iam contra reis absolutistas na Europa, por outro, favorecia uma burguesia emergente no velho continente. Uma burguesia já de olho no poder político. É
engraçado que essa corrente filosófica se populariza e se espalha pela Europa durante os séculos 17 e 18, né? E ela é uma liberdade de uma burguesia que quer se ver livre do jugo desses reis absolutistas e quer expandir os seus negócios para as colônias, né? Quer estar livre para escolher com quem e por quanto comercializar. Mas, para as populações negras que serão escravizadas, para as populações locais de indígenas que serão exterminadas e para as mulheres que serão queimadas na fogueira, não é liberalismo. Resumindo, o liberalismo criou uma visão que favorecia a burguesia, aqui representada por grandes políticos e donos de grandes empresas privadas, em detrimento dos ganhos públicos. É importante entender que essa lógica, essa nova filosofia, ela legitima a ascensão de uma classe ao poder, a burguesia, que ao ascender ao poder vai formatar um novo Estado burguês, com práticas e instituições que a legitimam como natural. Portanto, quando as guerras se mostraram bastante lucrativas, ainda que o Estado fosse empreendedor e despejasse dinheiro no mercado, às vezes deixando na mão dele o que o governo é que deveria fazer. Esse movimento favoreceria cada vez menos a população e cada vez mais os empresários. A propósito, isso explica muito da concentração de renda que temos hoje, principalmente a parte que fica nas mãos de CEOs de Big Techs, que se tornaram ainda mais ricos mesmo durante a pandemia. Enquanto o Banco Mundial e as Nações Unidas anunciam que 500 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população mundial, serão empurradas para a faixa de pobreza extrema, um seleto grupo não tem do que reclamar. Desde o início da crise causada pelo coronavírus, a riqueza dos bilionários aqui nos Estados Unidos cresceu, passando de 3 trilhões para 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. O patrimônio conjunto aumentou em média 42 bilhões de dólares por semana. Os números são impressionantes. O dono da Tesla, Elon Musk, praticamente triplicou o patrimônio. Só que a história tem lá suas ironias, não é mesmo? Teoricamente, uma empresa de tecnologia necessita de um fator importante: inovação. E a inovação, para acontecer de verdade, demanda a quebra de paradigmas e do status quo. Só que ali, no final dos anos 60 e início dos anos 70, parte da mão de obra técnica, criativa, universitária e que iria contra os padrões, também era contra as decisões dos governos dos Estados Unidos e de parte da Europa Ocidental. Portanto, as Big Techs do Vale do Silício precisavam esconder parte de sua ideologia para atrair os famosos colaboradores confite da empresa. Não sei se eu estou errado, mas é a cultura hippie que vai levar a ideologia do Vale do Silício, não é? Esse aí é o FHC, designer e host do podcast Regras do Jogo. Sim, a gente vai chegar lá, nesse lance. E esse é o Anderson do Patrocínio, advogado com interesse em estudos culturais e parceiro do FHC na bancada do Regras do Jogo. O que acontece nas décadas de 60 e 70, a gente teve uma maturação, né, do estilo de vida e alguns questionamentos do estilo de vida do rock and roll ali, que veio na década de 50. Isso descambou para a cultura hippie, que começou a perceber que as discussões sobre liberdade elas estavam já sendo moldadas pelo mercado e eles, né, embarcaram nessa contracultura, e isso está muito ligado com os beatniks, isso está muito ligado com o ideário do Jack Kerouac, né, do pé na estrada, da pessoa que sai para conhecer o mundo, para ser um eterno caminhante das estradas e de um espírito livre, né? Isso está muito relacionado com a cultura dos Estados Unidos, né? Então, nas décadas de 60 e 70, a gente tem esse movimento como um movimento marcador, e são essas mesmas pessoas, né, que vão passando por essas etapas do rock and roll, pros hippies, pros beatniks, e elas vão descambar para jovens universitários já no final dos anos 70, pessoas que
por algumas questões, ou abandonaram esse estilo porque viram que precisavam trabalhar, ou que procuraram manter essa vida tanto dos hippies quanto de jovens profissionais. E ela, como o FHC comentou, elas vão criar toda uma cultura inicial da computação, do Vale do Silício, uma cultura empresarial que até hoje ainda é refletida por conta desse movimento. Então, as pessoas falam hoje em dia que o Google é super inovador porque é uma empresa descolada, moderna. Isso, na verdade, é uma posição contemporânea de um ideário que nasceu lá atrás, né? O que é o Google hoje em dia? Todas as empresas que imitam o Google, se não uma continuidade do que foi feito na Atari. What was going on at Atari really reflected in some ways what was going on all over the United States. Os desenvolvedores de jogos no início eram pessoal residual dos hippies ali, era essa galera que estava estudando tecnologia nos anos 70. Né? Então existia uma espécie de combate anticapitalista, né? E um ideário anticapitalista, não só na cultura de diversas empresas que surgiram no meio dos videogames, né? A Atari, eu acho que é o melhor exemplo, porque é o exemplo mais bem documentado que a gente tem. Tem uma série de vídeos, né, do Nolan Bushnell. Nolan Bushnell, fundador da Atari. Junto com as pessoas que trabalharam ali com ele naquela época, e o pessoal consumia uma série de coisas, e tinham as orgias, e tinham essas coisas todas. Eles tinham a condição de debater abertamente, mesmo numa configuração empresarial, as condições do que eles entendiam como um espírito livre. E a gente sabe que ideologicamente existe uma contraposição entre os punks e os hippies a respeito de uma série de concepções sobre o que é uma liberdade ou qual é o limite dessa liberdade, mas ainda assim são discursos pela liberdade margeando o capitalismo. Começa a aparecer aqui um ponto extremamente importante a respeito da ideologia do Vale do Silício. Mas, antes de entrar nele, é bom ouvir uma breve timeline que o Anderson constrói sobre hips, punks e o espírito do faça você mesmo. O hippie, ele vem derivando dessa linha do tempo com base na classe média dos Estados Unidos e com base numa baixa classe média, assim, ainda é uma classe que é um pouco periférica também. E por ela ter um convívio periférico, ela vai questionar a guerra do Vietnã, ela vai questionar, né, no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Agora, na Inglaterra, por outro lado, o que vai construir, né, o punk como a gente conhece é a imigração, é a miséria, é a miscigenação, é a mistura de pessoas num polo riquíssimo, né, de discutir a música como sendo algo que está ao alcance de todo mundo. Então, por isso que tem esse lance do do it yourself, porque é aquela coisa que a gente não precisa da erudição, a gente não precisa da formação cultural, a gente não precisa ser como os progressivos eram, a gente não precisa ser nem tão virtuoso como os progressivos e nem tão abestalhado quanto o pessoal da disco music. E aí porém, revoltados com a nossa própria condição. Uma pausa rapidinha na programação para avisar que várias das referências deste episódio estão no site podcastfase2.com.br. Dê uma passadinha por lá depois e aproveite também para seguir o Fase 2 no Instagram, além de deixar 5 estrelas e seu comentário para este episódio no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou no seu player favorito. Aquele kit completo de interações que deixa a gente, que produz conteúdo independente para a internet, super feliz. Na metade dos anos 60, muito da experimentação sonora com a música eletrônica, que eu comento a respeito no primeiro episódio dessa temporada do Fase 2, encontrou conexão com o rock, colaborando com o surgimento do rock progressivo, que o Anderson comentou agora há pouco. Foi o coquetel feito de rock, jazz, instrumentos atípicos e psicodelia que colaborou com o surgimento de discos como o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles e bandas como Pink Floyd, Jethro Tull e Rush. E se você reconhece essa música do Rush por conta da TV Globo, tem chances de que em algum momento ali dos anos 80 ou 90 você esperou o SOS Malibu terminar para assistir Profissão Perigo.
Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Voltando. Acontece que o rock progressivo demandava algumas coisinhas para que a pessoa conseguisse ter uma banda desse gênero. Técnica e ambição musical, acesso a novas tecnologias da época, um conhecimento literário mais amplo e por aí vai. Toda essa barreira de acesso irritava quem iniciou o movimento punk, que buscava criar algo completamente diferente, mais acessível e, até mesmo por isso, mais cru. O punk, que não foi só um estilo musical, mas também de moda e design, pregava uma ideia de faça você mesmo, que estava, ao mesmo tempo, em total sintonia com o espírito da época e no polo inverso do rock progressivo. Se do início do século passado até a Grande Depressão, em 1929, menos da metade da população estadunidense tinha casa própria, após a Segunda Guerra Mundial, esse cenário mudou completamente de figura, chegando a quase 60% de famílias realizando o famoso sonho americano. Muito disso se deve a diversos investimentos e programas que favoreciam os veteranos dos campos de batalha, que agora seriam peça-chave para a indústria dos Estados Unidos no pós-guerra. From the very beginning, America's growth has been paced by the growth of her industry. Com a divisão entre vida pessoal e trabalho ficando bem delimitada, coisa que não vemos hoje graças a aplicativos como o WhatsApp e também o neoliberalismo, o tempo livre foi preenchido pelos veteranos com ocupações que envolviam resolver pequenos problemas da casa, que por não ser alugada, demandava deles mesmos os consertos. Não demorou para que esse hábito de fazer pequenos reparos no lar se tornasse um hobby. E assim nasceu não só a cultura, mas também o mercado do do-it-yourself, o faça você mesmo, ou também cultura maker, se preferir. Já por volta dos anos 70, o movimento punk em todo o mundo, em muito por conta da produção de zines, abraçou e popularizou para um público jovem esse espírito do faça você mesmo, mas sempre com a ideia de que você deve fazer as coisas por conta própria, não por falta de opção, e sim por vontade. Porém, assim, né? Era previsível que políticos e empresários iriam, com o tempo, deturpar a ideia do faça você mesmo. Mas isso eu comento mais pra frente. Por enquanto, bora voltar para a conclusão do raciocínio do Anderson. Tudo que reveste a cena punk, ela nasce de uma outra discussão, que é uma discussão voltada para a periferia, voltada para a miséria, voltada para a imigração, principalmente para a imigração de pessoas vindas da África e da Jamaica, que foram para a Inglaterra, que foram trabalhar nos portos, que criaram a cultura dos Rude Boys, criaram a cultura skinhead original. Então, e essas coisas, elas aconteceram meio que de maneira simultânea ao movimento que acontecia nos Estados Unidos com os hippies, porque se você para pensar, a cultura skinhead, junto com os mods e com os Rude Boys, ela data da década de 60 também, tanto que você tem o famoso Espírito de 69, que é meio que um ethos para falar dessa geração de imigrantes que foram trabalhar nos portos ingleses e criaram um estilo, uma tradição, criaram gêneros musicais. Por conta disso, você tem o ska. O ska, ele nasce de determinados segmentos locais ali da Inglaterra que receberam uma migração massiva de jamaicanos que já estavam desenvolvendo o que era um pré-ska ou o que era um ska jamaicano, e encontraram a música negra feita pelos imigrantes ingleses, e aí começou a se desenvolver uma cena em torno disso. Então, existe uma contemporaneidade entre os hippies, entre os punks e até mesmo um discurso meio parelho entre eles, mas a origem desses discursos e a origem, na verdade, desses movimentos, ela é uma origem distinta. Nessa conjuntura decisiva, uma estranha aliança de escritores, hackers, capitalistas e artistas da costa oeste dos Estados Unidos teve sucesso em definir uma ortodoxia heterogênea para a era da informação vindoura, a ideologia californiana. Essa frase que eu acabei de narrar
é parte do importantíssimo artigo chamado Ideologia Californiana, escrito por Richard Barbrook e Andy Cameron, publicado na revista Milt em 1º de setembro de 1995. Esse artigo destrincha o pensamento dos empresários do Vale do Silício, num período ainda pré-smartphones e pré-aplicativos, mas que se mantém do mesmíssimo jeito até hoje. Aqui no Brasil, o Ideologia Californiana foi lançado em 2018 numa parceria entre a editora Monstro dos Mares e o Baixa Cultura, projeto do jornalista e pesquisador Leonardo Folletto, que esteve por aqui no Fase 2 no primeiro episódio dessa segunda temporada, e escreveu a introdução da edição brasileira do artigo. Eu pedi para o Léo explicar um pouco mais sobre essa tal ideologia californiana. O que hoje se chama de ideologia californiana, ela é fruto de vários processos culturais aí que se desenvolveram ao longo do século XX, assim, né, que combinaram com essa ideia de Califórnia, né, com uma ideologia, né. A gente pode até chamar, ela é muito próxima de algo como, por exemplo, um certo solucionismo tecnológico, como um determinismo também tecnológico, né, que basicamente é a ideia de que a tecnologia vai nos salvar, né, de que as potencialidades da tecnologia vão nos curar de todos os males desse planeta, né, e isso é uma ideologia que, por mais simplória que pareça, ouvindo hoje, ela é ainda muito presente quando a gente ouve os discursos das Big Techs, de Amazon, a Google, Facebook, enfim, Elon Musk e tudo mais, né. Tem um trecho do artigo que eu acho super interessante e que exemplifica o ponto que o Leonardo comenta sobre essa esperança que os antigos hips, agora inseridos nas empresas do Vale do Silício, tinham com a tecnologia. O trecho comenta sobre a literatura que parte dessa galera consumia. E é assim o texto. Nos romances de ficção científica, eles sonhavam com a ecotopia, uma Califórnia futurista onde carros haviam desaparecido, a produção industrial era ecologicamente viável, as relações entre os sexos eram igualitárias e o cotidiano era vivido em grupos comunitários. Estes tecnófilos pensavam que a convergência da mídia, da computação e das telecomunicações criaria inevitavelmente a ágora eletrônica, um lugar virtual onde todos poderiam expressar sua opinião sem medo de censura. Basta acreditar e ter uma espécie de fé mesmo, né? Uma fé que as novas tecnologias da informação, né, vão emancipar o ser humano, ampliando a liberdade de cada um e poder também reduzir o poder do Estado burocrático, né, que é uma questão importante. Então é uma ideologia que ela tem um fruto, um aspecto bastante forte neoliberal, na medida em que ela acha que as próprias tecnologias vão se regular por si só, não precisa do Estado para controlá-las, e de que basta trabalhar com essas tecnologias, construir e acreditar no potencial delas, que o mundo de alguma forma vai melhorar e de que a gente vai poder diminuir certos males da sociedade a partir disso, né? Hoje em dia, esse pensamento é ingênuo e ele é muito na verdade, ele esqueceu muitos aspectos aí, né? Ele é muito predominante dentro do discurso das Big Techs, mas ele é muito problemático, né? Porque ele esquece que na construção de uma tecnologia existem pessoas que estão construindo ali, e os vieses e todos os preconceitos colocados na construção dessa tecnologia, eles podem não melhorar a sociedade, como piorar e potencializar as desigualdades, né? Como a gente tem visto hoje. Então, essa coisa de reduzir o poder do Estado burocrático, e o que isso vai acontecer? Significa que a gente vai ter um Estado governado por tecnologias, por algoritmos comandados por essas empresas, basicamente organizadas e que são construídas por pessoas brancas do norte global. É isso mesmo que a gente vai deixar na mão dessas pessoas o controle da própria sociedade do Estado, né? Caso Elon Musk, Alexandre de Moraes, o empresário fez agora uma nova provocação ao ministro do Supremo. Essa ideia da ideologia californiana, ela continua presente, né, e ela é muito perversa, né, ao tratar a tecnologia como a salvadora de todos os processos e ao acreditar que
mais tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, quando na verdade o que a gente precisa muitas vezes, menos tecnologia e muito mais política, né? Quando a gente fala de tecnopolítica, a gente precisa muito mais de política do que o técnico, porque o técnico já está aí, né? A gente precisa organizar e de alguma forma, cuidar do que essas tecnologias fazem em nós como indivíduos e na própria sociedade, né? E a gente precisa, de alguma forma, combater o que a ideologia californiana propaga e continua propagando a partir de diversas ideias e pessoas ao redor do planeta. Eu concordo com o Léo que nós precisamos combater a ideologia californiana de toda maneira que for possível. Mas a tarefa não é fácil. Nós estamos lidando com um inimigo típico de ficção científica, que consegue se transformar o tempo todo, a cada golpe, a cada movimento. Às vezes, esse inimigo se faz parecer até com coisas que se assemelham com aquilo que gostamos e conhecemos, bem no estilo T-1000 de O Exterminador do Futuro 2. A tecnologia, muitas vezes, vinha da pesquisa das universidades públicas com incentivo do Estado. Em alguns casos, até de fora desse meio, como lembra um trecho de ideologia californiana. O computador pessoal foi inventado por técnicos amadores que queriam construir suas próprias máquinas baratas. Agora, parece que a tecnologia só pode surgir dentro de empresas. Os hippies queriam liberdade. Os punks, reis do faça você mesmo, queriam que todos e todas pudessem criar e consumir cultura. Mas, ao entrar nas empresas, esses artesãos high-tech agora aceitam que a liberdade individual somente pode ser atingida trabalhando-se dentro das restrições do progresso tecnológico e do livre mercado. Hoje, pautas a favor do meio ambiente, as pautas antirracista e a favor de minorias viraram ESG, até mesmo dentro de empresas nada transparentes e ultra problemáticas. Mas nada como uma sigla que poucas pessoas sabem o que significa para tirar as soluções das mãos de grupos organizados e colocar nos contratos de consultorias, não é mesmo? Em muitos romances cyberpunks, este libertarianismo asocial está personificado na figura central do hacker, que é um indivíduo solitário lutando pela sobrevivência dentro do mundo virtual da informação. Isso aqui é um individualismo sendo transformado através da meritocracia dentro do mundo digital. Essa é a energia gostosa por trás das Big Techs, que fomentam a internet e a cultura digital dos dias de hoje. Ou seja, as novas tecnologias, via de regra, vêm com esse DNA. Eu perguntei para o Anderson e para o FHC quais caminhos eles enxergam para que nossas pautas, nossa cultura e nossas ideias não virem produtos e até armas contra nós mesmos, como aconteceu na ideologia californiana. Eu acho que é só a emancipação da consciência e da consciência política, eu quero dizer, que é capaz de colocar a pessoa de maneira voluntária numa posição de combate. É possível, né, a gente, através da consciência e do fortalecimento da luta de classes, você despertar nos nossos pares esse espírito mais combativo mesmo, né? Mas é um processo de formação, de cooperação, e na verdade eu acho que a melhor palavra para isso é construção. É a gente construir uma consciência de que é possível pensar fora de uma lógica operante que precisa ser vista como uma lógica também de produção. É porque quando a gente fala no capitalismo, as pessoas enxergam a questão ideológica e as pessoas não fazem uma associação de que o capitalismo é um modo de produção. E tanto que, de fato, se você for parar para pensar em questão de eficiência, o capitalismo, ele deu muito certo partindo dos próprios interesses, né? Porque ele produz muito, a gente produz tanto que a gente produz para jogar fora e não para alimentar as pessoas. Então, assim, ele é mais do que eficiente. A eficiência do capitalismo, ela supera as próprias necessidades. A questão é quais necessidades a gente quer suprir a partir de uma postura anticapitalista. Como que a gente vai pensar um rearranjo dessas necessidades?
E esse rearranjo, ele implica também num rearranjo dos discursos, porque é isso que vai dar liberdade para a gente poder falar sobre outras coisas. Só que essas outras coisas, elas também precisam de um preparo, de uma construção, de uma coletividade. Então, por isso que construir por meio da coletividade é tão importante. É difícil escapar dessa dinâmica, né? E eu acho que se a gente for tentar pensar em termos mais imediatos, existe um ponto muito importante que é o da experimentação, né? Então a gente também não pode sair com modelos prontos e nem pensar em como pode ser uma solução definitiva. Mas a gente já tem alternativas atuais, então a própria noção de coletivos, cooperativas, isso são formas também de não compor com a própria reprodução do que a gente está discutindo. Mas será que a produção em conjunto pode funcionar mesmo no mundo digital? Será que um trabalho coletivo tem chance de se tornar tão bom quanto o trabalho de uma Big Tech? Bem, a Wikipedia, o WordPress e o Linux nos dizem que sim. Mas isso é um papo para o próximo episódio, onde eu também vou apontar como até mesmo a pirataria também é utilizada a favor das Big Techs. Saca só um trecho que vem por aí e aproveite para ficar até depois dos créditos para conferir uma pequena anedota de João Carvalho sobre o John Maynard Keynes. A Microsoft, quando ela fala de combate à pirataria, é o combate à pirataria mais frouxo que eu já vi na minha vida. Ao você piratear por Microsoft, você vira letrado em Microsoft, e aí você aumenta a chance do cara ganhar mais dinheiro com isso, tá? E houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do software livre e aqueles que achavam que nós deveríamos fazer a mesmice de sempre, né? Ficar do mesmo jeito, sabe, comprando e pagando a inteligência dos outros. E graças a Deus prevaleceu no nosso país a questão e a decisão do software livre. O Fase 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a AMC. Esse episódio usou áudios de Homem-Aranha através do Aranhaverso, TV Globo, Associated Press, Reuters, TED Talks, Carta Capital, Twitch Tech, Rush, CNN, Upbeat e João Carvalho. Como audiência teste, contei com as calorosas colaborações do meu grande amigo Ricardo Marques e do queridíssimo Lucas Toso, do podcast Controles Voadores. Para fechar, siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Pocket Casts, Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou do seu agregador favorito. E deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo indie mais feliz. Grande abraço. Sobre o Keynes, economista que inspirou os trabalhos da Mariana Mazzucato e serviu de base para as economias norte-americana e europeia nos períodos de social-democracia, o João Carvalho tem um ótimo resumo de como suas ideias foram entendidas pelo liberalismo. Gente, autobiografia do John Maynard Keynes. Então, quando começou a dar certo, a economia voltou a crescer, eu falei pros caras, não, vamos avançar, vamos fazer escola, vamos fazer biblioteca, vamos fazer hospital público, vamos fazer esse dinheiro girar dentro dessa economia, porque senão, cara, a única forma de manter essa porra é se tiver guerra o tempo inteiro. Peraí, você quer dizer então que se a gente fizer guerra o tempo inteiro, a gente consegue manter a economia assim? Não, cara. Não, cara. Não é isso que eu tô dizendo, não. O que eu tô dizendo é que a única forma, tirando a forma humana, seria essa, que é uma forma horrível. Não. Peraí. Mas e se essa guerra for aonde o povo é marrom? Jesus Cristo, Mickey! Seu monstro! Não é isso que eu tô dizendo, eu tô falando de educação pública, eu tô falando de hospitais. Peraí, pode ser amarelo, pode ser latino. Caralho, Mickey! Mickey, socorro, Mickey, nós estamos contra os caras, Mickey!
Mickey, é uma foto do Henry Ford atrás de você?